Bom dia. Avançando com orçamento público. O ciclo orçamentário. Capítulo 5 do livro Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Autoria do professor Augustinho Paludo. Tópico 5.1. Ciclo orçamentário anual. O ciclo orçamentário compreende o período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, ou seja, a elaboração orçamentária, a aprovação, a execução orçamentário-financeira e o controle e avaliação. Ciclo orçamentário. Elaboração do orçamento, aprovação do orçamento, execução financeiro-orçamentária, controle e avaliação. O ciclo orçamentário é maior que o exercício financeiro. Ele se estende para além de um exercício financeiro. Inicia-se o ciclo orçamentário com a elaboração e aprovação no ano anterior. No ano de 2023, foi elaborado e foi aprovado o orçamento que está em vigência no ano de 2024. A execução e o controle ocorrem no exercício em curso. No exercício corrente, ocorre a execução orçamentário-financeira. Execução do orçamento e o controle concomitante à execução do orçamento. E o controle e a avaliação no ano seguinte. O controle ocorre concomitantemente à execução orçamentário-financeira e, posteriormente, segue. Para isso existe o Congresso Nacional, por exemplo, os tribunais de contas, por exemplo. O ciclo orçamentário é constituído de 4 fases: elaboração, votação e aprovação, execução orçamentário-financeira, controle e avaliação. Elaboração. O orçamento anual é um instrumento de nível operacional do governo, de curto prazo, no qual se encontram inseridos os créditos orçamentários necessários à realização de políticas públicas de médio e longo prazos. A partir do orçamento anual, acontece o investimento público em infraestrutura e o investimento público social. É a partir do orçamento público que as políticas públicas necessárias e fundamentais à prestação dos serviços públicos necessários e fundamentais igualmente e também ao desenvolvimento humano da sociedade. O orçamento público serve ao investimento público e à prestação de serviços públicos. É na fase de elaboração que os estudos preliminares são feitos, que são definidas prioridades, fixados objetivos e estimados os recursos financeiros
necessários à realização das políticas públicas inseridas no orçamento sob a forma de programas. E os recursos para investimentos e para a manutenção e funcionamento da máquina pública. O processo é coordenado pela Secretaria de Orçamento Federal, com a participação dos órgãos setoriais, das unidades orçamentárias e unidades administrativas. É nessa fase que as propostas são feitas. Os poderes legislativo, incluindo o Tribunal de Contas e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, também elaboram suas propostas orçamentárias, que posteriormente serão consolidadas pela Secretaria de Orçamento Federal num único orçamento. A proposta orçamentária deverá conter diversos quadros demonstrando as receitas e despesas de acordo com as categorias econômicas, as fontes de recursos e a legislação pertinente, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realizações de obras e prestação de serviços. Deve também constar tabelas explicativas com o comportamento da receita e da despesa, abrangendo diversos exercícios financeiros. A Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, consolida o processo orçamentário anual e envia à Casa Civil da Presidência da República. O projeto de lei orçamentária anual é encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. A fase da elaboração. A propósito da fase de elaboração do orçamento, vamos acessar uma questão que caiu na prova do Tribunal Superior Eleitoral, cargo analista administrativo, dentro dos conhecimentos básicos. Percebam só, questão sobre elaboração do orçamento que caiu no campo do direito constitucional. É a nossa Constituição, que foi forjada e se formou a partir do contexto do neoconstitucionalismo. Constituição que trata, inclusive, sobre orçamento, orçamento público e planejamento público. Item 48, prova do TSE, cargo analista administrativo. Item 48, enunciado. No que concerne ao Estado Federal Brasileiro, à administração pública e à organização dos poderes e do Ministério Público, julgue o item subsequente. Item 48. Sem prejuízo da autonomia financeira do Ministério Público, MP, cabe ao Poder Executivo elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público e enviá-la anualmente ao Congresso Nacional. Certo ou errado? Errado, né?
Vemos aqui que dentro da fase da elaboração do orçamento, e no caso, orçamento federal, os poderes legislativo, incluindo o Tribunal de Contas e Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, também elaboram suas propostas orçamentárias, que posteriormente serão consolidadas pela Secretaria de Orçamento Federal num único orçamento. Poder Legislativo, Tribunal de Contas incluído dentro do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Esses órgãos elaboram as suas próprias propostas orçamentárias e essas propostas são consolidadas pela Secretaria de Orçamento Federal num único orçamento, que posteriormente a essa proposta, o processo no caso, em relação à consolidação da proposta de orçamento federal, posteriormente essa proposta é enviada à Casa Civil da Presidência da República. O projeto de lei orçamentária anual é encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. Prosseguindo, fase da aprovação. O chefe do Executivo é quem envia o projeto de lei ao Poder Legislativo, protocolado na Câmara dos Deputados, onde ocorre o processo legislativo. O projeto de lei para a Lei Orçamentária Anual é imediatamente encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamento e Fiscalização, cuja tramitação compreende audiências públicas, relatórios preliminares, distribuição por áreas temáticas, apresentação de emendas, discussões e votações, aprovação do parecer final, encaminhamento ao plenário do Congresso Nacional e aprovação final em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Após a votação e aprovação, o projeto é novamente enviado ao Presidente da República para a sanção e publicação no Diário Oficial da União. Passada a fase de aprovação, vamos à fase de execução. Lembrando que a fase da elaboração e da aprovação do orçamento ocorrem no ano anterior. Por exemplo, o orçamento público que está sendo executado neste ano de 2024 foi elaborado e aprovado no ano de 2023. Agora sim, execução. Execução que ocorre durante o exercício corrente, o exercício em curso. E a elaboração e a aprovação ocorreram em ano anterior. Execução no ano corrente. Após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a Secretaria de Orçamento Federal descentraliza as dotações orçamentárias aos órgãos setoriais, através de ND, Nota de Dotação. Os órgãos setoriais, por sua vez, descentralizam esses créditos orçamentários para as unidades orçamentárias, entidades e demais beneficiários do orçamento público, através de NC, Nota de Crédito. Inicia-se, então, a fase de execução. Conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
Em seu artigo 8º, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. De posse das informações sobre o orçamento aprovado e da parcela destinada a cada beneficiário, a Secretaria do Tesouro Nacional define os limites financeiros mensais que cada entidade poderá utilizar para o pagamento de suas despesas. O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social têm sua execução registrada no SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. É importante verificarmos, no capítulo das despesas públicas, o checklist e critérios necessários para a execução da despesa pública, para a realização da despesa pública. Vamos lá, é muito importante ler sobre isso. Checklist. Checklist para a realização de despesas públicas. Compilando as normas legais que regem a realização das despesas públicas, é possível estabelecer a seguinte sequência para a sua realização. A despesa deve estar contemplada num programa do Plano Plurianual. A despesa deve ser compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar em conformidade com suas diretrizes, objetivos, prioridades e anexos. A despesa deve estar contemplada em crédito orçamentário suficiente oriundo da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais. A despesa deve estar contemplada no Decreto de Programação Financeira do ente público, União, Estado, Distrito Federal ou município. A despesa deve estar acompanhada de declaração do ordenador de despesa quanto à sua compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual. A despesa, ao ser realizada, deve respeitar as normas de contratação, licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação. A despesa deve atender aos estágios previstos na Lei número 4.320 de 1964. Empenho, liquidação e pagamento. Estágios ou fases. A despesa deve atender aos estágios previstos na Lei número 4.320 de 1964. Empenho, liquidação e pagamento são os estágios da execução da despesa. Lembrando que as etapas da despesa são planejamento e execução. E dentro da execução, os estágios ou fases da execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Nesse momento, no momento da execução,
emitindo o empenho prévio apenas. A despesa deve ter regras recíprocas estabelecidas em contrato, instrumento equivalente ou, no mínimo, as principais regras devem constar no empenho. A despesa deve ser objeto de programação financeira pela unidade executora, que disponibilize, no período adequado, os recursos para o seu futuro pagamento. A despesa deve ser validada mediante a conferência do cumprimento do ajustado pelas partes, implementação de condição, que corresponde ao estágio da liquidação. A despesa deve, após as fases anteriores, ser efetivamente paga. A despesa deve ser remetida ao departamento ou órgão de controle para verificação dos preceitos legais e contábeis que cercearam a sua realização. Uma série de condições fundamentais e necessárias para a realização da despesa pública. É importante sabermos sobre isso para derrubarmos aquele mito de que é a farra da gastança, metem a mão no dinheiro público e fazem de qualquer jeito. Não é assim, não. O dinheiro mais difícil de ser executado como despesa é o recurso público, porque há uma série de regramentos para a realização do gasto público, para a realização da despesa pública. Uma série de leis que regram como se faz a despesa pública. Arrecadar é relativamente fácil. O difícil é gastar. Estamos falando do orçamento público, pelo amor de Deus. O orçamento das famílias tem uma função, uma finalidade. O orçamento das empresas tem outra finalidade, tem outra função. E o orçamento do Estado tem outra função, outro conceito, outro escopo de conceito e finalidade completamente diferente do orçamento das empresas e do orçamento das famílias. Por quê? Porque o Estado Central, principalmente o Estado Central, cumpre 3 tarefas. O Estado Central brasileiro administra o real. O Estado Central brasileiro financia o investimento público em infraestrutura e o investimento público social, e o Estado Central brasileiro presta serviços públicos fundamentais à evolução da dinâmica do desenvolvimento humano dos brasileiros. Nessa brincadeirinha consta a política fiscal monetária ou política pública monetário-fiscal, administração do real brasileiro, política monetário-fiscal, investimento público e prestação de serviços públicos, política pública fiscal monetária. Não se separam monetário e fiscal. Eles não se separam, são indissociáveis. Porque o financiamento da política monetária é feita pela dívida do governo central. E a dívida do governo central é financiada com os tributos pagos pela sociedade. Essa dinâmica de raciocínio nos leva a concluir
que o Banco Central pode ser tudo menos independente, porque ele depende essencialmente da dívida do governo central, que é financiada pelos brasileiros. Então, há que se discutir urgentemente sobre a elevação intensiva e acelerada da taxa Selic no Brasil. O Banco Central não pode elevar a taxa Selic sem considerar que ele, com essa operação, está pesando e muito o carregamento da dívida federal brasileira. É uma conversa muito importante que temos de fazer. E o livro do professor Augustinho Paludo nos traz tal contexto. Política fiscal monetária, política monetário-fiscal. São indissociáveis, monetário e fiscal, não se separam. Aí, ora, vejam só, um tempo desse para trás, o banqueiro central que está saindo para a entrada do novo banqueiro central, o que está saindo, falou numa reunião para aplicadores financeiros internacionais que, para cumprir a meta da inflação, a taxa Selic deveria ser mais de 25% ao ano, 26% e alguma coisa. Faz sentido isso? Quer dizer que, para cumprir a meta da inflação, vale destruir todas as indústrias brasileiras, vale destruir o setor de comércio brasileiro, vale destruir o setor de prestação de serviços, vale destruir as famílias brasileiras, vale destruir toda a infraestrutura a partir da qual a vida social acontece? Não faz sentido. Esses caras, eles acham que tudo no contexto fictício financeiro funciona descolado do mundo real, do mundo da produção, do emprego, no mundo do parque industrial, no mundo do setor do comércio. São indissociáveis, o fiscal e o monetário, não se separam. Visto o checklist para a realização da despesa pública e visto também que o gasto público é muito difícil de ser executado, prosseguindo. A execução orçamentária e financeira se desenvolve dentro do exercício definido como ano civil, isto é, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, conforme dispõe o artigo 34 da Lei nº 4.320 de 1964. Afora despesas constitucionais, legais, contratuais e oriundas de emendas individuais e de bancada estadual, até 1,2% e até 1%, respectivamente, da receita corrente líquida do exercício anterior. Afora esses casos, a execução é discricionária, visto que compete ao gestor público analisar a conveniência, oportunidade e necessidade de executar a despesa autorizada. Próxima fase, controle e avaliação. Lembrando que durante a fase de execução, que ocorre no exercício em curso, há um controle concomitante à execução orçamentário-financeira. Para isso existem os legislativos, tribunais de contas, por exemplo, e as casas legislativas, dentro das suas prerrogativas constitucionais. Fase do controle e avaliação. Ainda durante a execução da despesa, inicia-se a fase de controle da execução dos orçamentos. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 70, 2 tipos de controle: controle interno
e controle externo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. No âmbito federal, o controle externo é exercido pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, artigo 71 da Constituição Federal. Nos estados, é exercido o controle externo pela Assembleia Legislativa, com o auxílio dos tribunais de contas estaduais. No Distrito Federal, é exercido o controle externo pela Câmara Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nos municípios, o controle externo é exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio de tribunais de contas estaduais ou municipais, onde houver. O controle interno é exercido por cada um dos poderes da República, mas não de forma integrada. Apenas no âmbito do Poder Executivo da União, o controle interno é exercido de forma integrada pela Controladoria Geral da União, CGU. O controle é assim constituído: existência de uma norma e padrão, observação e medição do desempenho, comparação do desempenho legal ou operacional com o padrão estabelecido e ação corretiva para os desvios. A diferença entre controle e avaliação. O controle consiste na verificação da conformidade, propõe ações corretivas e tem foco retrospectivo. A avaliação visa ao aperfeiçoamento da gestão, avalia resultados e tem foco prospectivo. Sem dúvida, o maior objetivo da avaliação é promover a aprendizagem organizacional, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão. Os padrões mais utilizados na avaliação são economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, que reiteradamente são termos que vêm sendo cobrados nas provas de concursos públicos, tornando indispensável a sua compreensão. Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Efetividade, eficácia, eficiência e economicidade. Economicidade é a minimização dos custos dos recursos utilizados na produção de bens ou na execução de serviços, sem comprometer os padrões de qualidade. Demonstra a capacidade de gerir adequadamente os recursos financeiros colocados à sua disposição. Eficiência é o uso racional e econômico dos insumos na produção de bens e serviços. É uma relação entre insumos e produtos. Insumos são recursos humanos, materiais e componentes outros. A eficiência também é considerada como custos dos insumos e não pode comprometer a qualidade. A pretexto de se perseguir a eficiência, não pode haver comprometimento da qualidade. A eficiência também considera o custo dos insumos e não pode comprometer a qualidade.
A qualidade não pode ficar comprometida. Eficácia. Eficácia é o grau de alcance das metas. É uma medida de resultados utilizada para avaliar o desempenho da administração. Demonstra a capacidade de entregar bens e serviços imediatos. A eficácia não considera custos. Efetividade é o impacto final das ações. É o grau de satisfação das necessidades e dos desejos da sociedade com os serviços prestados pela instituição. A efetividade vai além das entregas imediatas, metas, e analisa a transformação causada pela execução das ações. Custos, insumos, economicidade, insumos, produtos, eficiência, produtos, resultados, metas, eficácia, produtos, resultados como impacto final, efetividade, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. Uma curiosidade muito importante neste contexto econômico atual. A pretexto de se perseguir certos tipos de eficiência, não é inteligente destruir a economia. E eu falo da economia produtiva. Produção, empregos, é o contexto em que as famílias funcionam, é o contexto em que as empresas operam, é o contexto em que o Estado presta serviços públicos e financia o gasto com investimento em infraestrutura de que tanto precisamos e investimento no social, de que tanto também e igualmente precisamos. O Brasil estabeleceu uma meta de inflação de 3%, muito baixa. A inflação vai fechar este ano, o índice oficial vai fechar este ano a cerca de 4,9%, não vai chegar a 5%, mas descumpriu a meta. Então vamos elevar a taxa de juros lá para os píncaros do zodíaco, para os píncaros dos deuses gregos, para os píncaros do Olimpo, pelo amor de Jesus. Isso daí, que tipo de eficiência é essa? Vamos destruir a economia produtiva, os salários, a renda, a produção industrial, os empregos, para perseguir uma eficiência que é bater a meta de 3%, que na época em que foi estabelecida foi um erro? É isso? Então devemos ter muito cuidado com a eficiência. A pretexto de se perseguir eficiência, não é inteligente destruir com a infraestrutura do Brasil. A pretexto de se perseguir a eficiência, não é inteligente explodir o superendividamento das famílias e das empresas brasileiras. A pretexto de se perseguir eficiência, não vale a pena destruir o parque industrial que nos restou. É isso. A pretexto de se perseguir eficiência, não é inteligente destruir a economia produtiva brasileira. Muito importante, lembrando sempre, não se separa fiscal de monetário. Precisamos saber sobre isso, para entendermos que independente são os poderes que foram constituídos pela Constituição Federal: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Banco Central
é um órgão, é uma repartição. Não é um poder outro que navega apartado e à revelia dos brasileiros. Isso não existe. Estou falando de acordo com o padrão internacional. O que acontece aqui no Brasil é coisa de maluco. É coisa de maluco. Banco Central querendo perseguir uma Selic a 15% ao ano, que negócio é esse? E o endividamento das famílias, e o endividamento das empresas, e o endividamento do governo central. Serão prejudicados os investimentos públicos, os serviços públicos, os servidores públicos, os salários dos trabalhadores, o financiamento da operação das empresas, capital de giro, o funcionamento do comércio. Então, a pretexto de se perseguir eficiência na política monetária, que eles acham que é separada da fiscal, a pretexto de se perseguir essa eficiência, a gente vai destruir com o crédito imobiliário, por exemplo, reduzir o volume de imóveis negociados no mercado. É isso? Vale a pena perseguir esse tipo de eficiência? É muito importante a gente se inserir no contexto mais adequado sobre a compreensão das coisas que estão acontecendo no tempo presente no Brasil. E o livro do professor Augustinho Paludo nos auxilia sobremaneiramente muito em relação a essas informações. Pois é. No próximo vídeo, acessaremos ao tópico 5.2, ciclo orçamentário ampliado. Ciclo orçamentário ampliado. Orçamento público, administração financeira e orçamentária e lei de responsabilidade fiscal. Bom dia com Deus. Que todos os portais de paz e de prosperidade se abram para nós neste dia, neste final de semana, neste final de ano, nesta transição para o ano de 2025, que será infinitamente mais abençoado que o ano de 2024. Que Deus nos abençoe e que Deus continue com as suas asas estendidas para nos proteger. Que o Arcanjo Miguel nos proteja. Amém.